do versículo 1 até o versículo 10. Depois nós vamos ler o versículo 18 até o 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 10. E depois o 18 até o 20. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglag, e a esta ferido e queimado. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grandes, tão somente a levaram consigo, e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas, eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as mulheres de Davi, foram levadas cativas, Ainoã e Abigail, filha do Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porém todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sumo sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a escola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bezom, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e os 400 homens continuavam a perseguição, pois que 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados, que estava a passar o ribeiro de Bezom. Versículo 18 diz assim a palavra do Senhor: assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem os despojos, nada do que lhe havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Amém, irmãos? Amém. Curve suas cabeças e vamos falar com o Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, toda honra, Senhor, e toda glória para Ti nessa noite. Deus amado, Deus querido, nós queremos invocar o Teu nome, Senhor. Queremos Te dizer que Tu és bendito nesse lugar, que Tu és bem-vindo nessa casa, nessa família. Ó Deus, que Tu continue, Pai, sendo louvado e exaltado nessa terra. Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. É o que nós Te oramos no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é bem clara nesse capítulo 30 de primeiro livro de Samuel. E os irmãos podem sentar. Amém. Antes de entrar aqui, irmãos, no texto, eu quero, irmãos, agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que nos foi confiada em trazer a mensagem da parte do Senhor, porque trazer, irmãos, essa palavra é motivo, irmãos, para mim de alegria. Eu me sinto honrado, irmãos, me sinto, irmãos, útil dentro da obra do Senhor. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me concede. Sou grato a Deus pela vida do nosso evangelista Robson, da irmã Mônica e do departamento de evangelismo que assim nos convidou. Amém? Mas vamos lá para o texto, irmãos. A Bíblia diz que no capítulo 30 que Davi tinha saído, irmãos, para uma batalha e tinha deixado a sua família e a família dos soldados que com ele tinha partido para a batalha.
E eu começo, irmãos, a entender há uma coisa, que nós não podemos sair para a batalha sem primeiramente nós organizarmos a nossa casa, organizarmos a nossa família. E Davi, irmãos, ele parte para uma batalha, parte para uma luta, mas não prepara a retaguarda, não deixa soldado para tomar conta ali da cidade de Ziglag. E aí Davi, irmãos, vai para uma batalha, leva 600 homens, mas quando Davi volta para a cidade de Ziglag, Davi agora encontra, irmãos, a cidade queimada. Davi agora encontra o povo chorando, o povo lamentando, porque as mulheres tinham sido levadas cativas, os filhos tinham sido levados cativos. E eu louvo a Deus, irmãos, porque todas as coisas, irmãos, ela contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, glória a Deus. E aí, irmãos, todo esse mês de maio é comemorado o mês da família. E eu orava ao Senhor, irmãos, por uma palavra para trazer em prol da família. Porque as famílias, irmãos, nos dias atuais, elas têm sido saqueadas, elas têm sido roubadas, irmãos. As famílias nos dias atuais, ela tem sido afrontada. O inimigo, irmãos, ele tem batido na porta constantemente. E é preciso que eu e você, nós não baixemos a nossa guarda. Aleluia. E aqui a Bíblia diz, irmãos, que Davi saiu. Davi sai, vai ele, vai 600 homens, sai para uma batalha. E quando Davi encontra, irmãos, que volta para a cidade de Ziglag, encontra essa cidade totalmente destruída. As famílias faltando seus parentes, mulheres sendo levadas, filhos sendo levados. E o povo ali começa a chorar, começa a se lamentar. O texto diz, irmãos, que Davi chorou, Davi se derramou na presença do Senhor. O texto também vai dizer que as pessoas que estavam em sua volta tentou apedrejar Davi. E a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Aleluia. Davi se reanimou em Deus, irmãos. Porque o Senhor é a minha força e a tua força. Glória. Deus, irmãos, é quem me sustenta e te sustenta. Aleluia. Glória a Jesus. Por mais, irmãos, que o inimigo ele bata na nossa porta, ele tente nos fazer parar, mas aquele que me sustenta e te sustenta, ele é maior. Aleluia. Aquele que te sustenta, ele é maior do que todas as coisas. Aleluia. E eu começo, irmãos, a observar que todos os dias nós vivemos uma batalha. Todos os dias, irmãos, nós enfrentamos uma batalha. Todos os dias, irmãos, nós enfrentamos uma luta. Muitas vezes a luta dentro de casa, muitas vezes a luta no nosso trabalho, muitas vezes a luta na vizinhança. Mas todos os dias nós enfrentamos uma luta. E como é que eu e você está preparado para essa luta? É verdade. Como é que eu e você estamos preparados para enfrentar essa batalha? Louvado seja o nome do Senhor. E a primeira coisa, irmãos, que eu vejo, a primeira coisa que eu vejo nesse texto, quando você se encontrar na situação que Davi se encontrou, a primeira coisa que eu enxergo nesse texto é que você tem que chorar na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Chore na presença do Senhor. O versículo 4 diz assim a palavra do Senhor: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
chore na presença do Senhor. Irmãos, chorar faz com que eu e você lavemos a nossa alma, irmãos. Amém. Porque o choro, ele lava a alma. É verdade. Glória a Deus. E o texto da palavra do Senhor diz que Davi chorou constantemente. Davi chorou até não ter mais forças, irmãos. E muitas vezes, quando nós estamos diante de uma situação, irmãos, diante de uma luta, muitas vezes nós queremos de imediato agir. Nós queremos de imediato, irmãos, partir para o ataque. Quando muitas vezes nós não consultamos nem ao Senhor. Quando muitas vezes nós nem choramos na presença do Senhor. Mas nós queremos logo partir para o ataque, queremos logo vencer a guerra, como se fosse um embate para ser vencido de uma hora para outra. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque a palavra do Senhor, ela diz que Davi, ele chorou na presença do Senhor. Davi, irmãos, sabia tirar tempo para Deus. Davi sabia primeiro, irmãos, tratar as suas emoções para depois lutar contra o inimigo. Por isso que Davi era sempre vencedor. E Jesus, irmãos, lá no Sermão do Monte, ele disse que bem-aventurado ou bem feliz são os que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. Glória a Deus. O salmista também, ele vai dizer que o choro, ele pode até durar uma noite, irmã Mônica. Mas a alegria, ela vem de manhã. Amém. Glória. Eu me lembro, irmãos, que eu passava uma luta. Eu passava uma dificuldade terrível. E eu conversava com o evangelista Robson, ele sabe. E eu começava, irmãos, contar essa história a Deus. E eu chorava na presença do Senhor, dizia: Senhor, eu não aguento mais. Mas quando eu chorava, irmãos, o Senhor derramava o seu bálsamo sobre a minha vida. Aleluia. Glória a E Deus. ali, irmãos, aquela preocupação já não tinha mais. Aquele problema, irmãos, já estava sendo solucionado. Por quê? Porque Deus, irmãos, é solução para a minha e para a tua vida. Glória a Deus. É verdade, é mesmo assim. Deus, irmãos, é solução para o meu e para o teu problema. E a Bíblia diz que Davi chorou. E Jesus disse: felizes são os que choram, porque serão consolados. Aleluia. O Salmo 126 diz que aqueles que semeiam com lágrimas, aleluia, ele com alegria cegarão. Muitas vezes, na minha e na tua vida vai ser com choro. Muitas vezes na nossa vida vai ser com dificuldade. Mas tenha certeza de uma coisa, que você vai colher. Aleluia. O dia da colheita vai chegar. Ô, glória. Porque você está chorando na presença do Deus Todo-Poderoso. Você está chorando na presença do Deus que pode todas as coisas. Aleluia. E Davi, irmãos, ele chorou na presença do Senhor. Olha. Davi, irmãos, não tinha vergonha de se derramar diante de Deus. Se você vê o Salmo 3, você vai ver Davi contando a história dele ao Senhor. Você vai ver Davi contando a sua trajetória a Deus. E você vai ver Davi se derramando na presença do Senhor. Porque Davi não tinha vergonha de chorar. Glória a Deus, é verdade. Davi não tinha vergonha de chorar. Mas você deve chorar na presença do Senhor. Porque lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 17, diz a palavra do Senhor que tem uma promessa para você. Aleluia. Glória a Deus, eu creio. E Ele lhe enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia. Glória a Deus. Não vai ser eu, irmãos, não vai ser
o irmão Ivan que vai enxugar dos seus olhos, não vai ser o evangelista Robson, mas vai ser o próprio Senhor Jesus. Ele diz: eu mesmo enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Glória a Jesus. Porque Ele é Deus, irmãos. Aleluia. Ele é o Senhor das nossas vidas. Glória a Deus. Em segundo lugar, irmãos, nós encontramos esse texto que Davi sabia compreender as pessoas. No versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, Ainoã, a Jerelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no seu Deus. Amém, Jesus. Davi, irmãos, ele compreendia as pessoas. Davi, ele compreendia o momento de aflição que aquelas pessoas viviam. Davi compreendia o que aquelas pessoas estavam passando, porque Davi também estava passando, irmãos. As mulheres de Davi tinham sido levadas. E muitas vezes, meus amados, nós nos deparamos diante de situações que muitas vezes eu e você é afrontado, muitas vezes eu e você é apontado, muitas vezes eu e você, as pessoas querem nos apedrejar. E nós temos que ter sabedoria, irmãos. Nós temos que saber compreender as pessoas, compreender os momentos. Porque Moisés, irmãos, no capítulo 17 de Êxodo, a Bíblia diz que faltava água, o povo estava desesperado, evangelista Robson. O povo queria apedrejar Moisés. O povo disse: Moisés, cadê a água? Moisés, e agora, Moisés? A gente vai morrer de sede? O desespero era grande. O texto diz que o povo estava amargurado. Jesus, irmãos, na sua trajetória, Jesus foi humilhado, Jesus foi espancado, Jesus foi difamado. Mas o texto da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela diz que quando Jesus abriu a boca, o Senhor disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Amém, Jesus. Glória a Deus. Jesus compreendia o momento deles, irmãos. Estevão, quando era apedrejado, a Bíblia diz até a morte. Estevão viu os céus abertos, irmãos. E os anjos de Deus, Estevão era testemunha. E as pessoas apedrejando ele, e ele disse: Pai, perdoa-lhe porque ele não sabe o que fazem. Isso é compreender as pessoas. Muitas vezes, irmãos, as pessoas nos tratam assim, em momentos de angústia, de dificuldade. Muitas vezes, irmãos, as pessoas querem nos afrontar. Muitas vezes querem tirar a nossa paz. Muitas vezes querem... particularmente, eu sou testemunha disso. Certo dia eu estava ali no centro da cidade. Eu trabalhava lá ainda. Eu estava de manhã, tinha lido o jornal. E estava naquele dia, tinha lido a Bíblia, estava em paz com Deus. À noite ia ter um culto ali naquele fiteiro ali. E de repente, irmãos, chegou lá um enviado do inimigo. Queria comprar água pelo preço que não era. Queria que eu vendesse a ele. E por causa que eu não vendi pelo preço que ele queria, ele pegou um monte de moeda e jogou no meu rosto. E eu disse: ele não vai tirar a minha paz. E eu, irmãos, quis se levantar. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus, ele chegou primeiro. Aleluia. O Senhor, ele chegou primeiro nessa causa. E eu não me levantei, irmãos. Eu não parti para a realidade. E eu me posicionei na posição de servo de Deus. E a situação passou.
E quando foi à noite, o culto aconteceu e uma vida foi salva para a glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Já imaginou? Se eu tivesse me agarrado com aquele homem, qual era o testemunho que ia ficar naquela Guararapes? O irmão agarrou-se com o ímpio ali e o pau quebrou. Mas louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Porque Deus é quem me sustenta e te sustenta. Glória a Deus. E Davi, irmãos, ele sabia compreender as pessoas. Jesus, ele disse lá no Sermão do Monte que os mansos herdarão a terra. É verdade. Muitas vezes as pessoas chegam diante de nós e fala, e nós ficamos só observando. Ficamos só observando, irmãos. Porque tem momento, irmãos, que quem tem que agir não é eu, nem você. Quem tem que agir, irmãos, é Deus. Quem tem que agir é o Senhor na minha e na tua vida. Porque, irmãos, a palavra do Senhor, ela diz que os anjos acampam ao nosso redor. Os anjos de Deus, irmãos, ela é acampada ao nosso redor. Então não tem por que nós temermos. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, Davi, ele se reanimou em Deus. Se reanimar em Deus, irmãos, é quando você procura forças e você não encontra. É quando você procura saída e não encontra. É quando você olha para um lado, você olha para outro e você não vê solução. E você diz: e agora, Senhor? E agora, Senhor, como é que vai ser? E agora, Senhor, de que maneira vai ser? E agora, Senhor, como é que vai ficar essa causa? E agora, Senhor, como é que vai ficar essa situação? E aí o Senhor chega para mim e para você e diz: ei, filho, ei, filha, eu sou o teu socorro. Eu sou o teu refúgio. Por que tu estás preocupado? Por que tu estás preocupada? É eu quem te sustento. É eu quem te guardo. É eu quem tenho a última palavra. Glória, eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade. Reanimar-se em Deus, irmãos, é saber que eu não tenho forças, que você não tem forças o suficiente para lutar. Eu me lembro, irmãos, da batalha lá no segundo livro das Crônicas. Abra lá, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. E o versículo 15 diz assim a palavra do Senhor: e disse: dai ouvido a todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Reanimar-se em Deus, irmãos, é fazer como Josafá fez. E disse: Senhor, não há força em nós, Senhor. Senhor, o exército é grande, Senhor. A multidão é grande que vem na nossa direção, Senhor. E agora, Senhor? Aí Deus brada lá e diz: olha, a peleja não é sua, a peleja é minha. Quem vai fazer sou eu. Não te preocupe, porque eu é quem vou operar na tua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele se reanimou no Senhor. Não adianta ficarmos, irmãos, apenas chorando e tentando compreender as pessoas. Precisamos nos levantar e agir. Em momentos de tristeza, só Deus pode nos ajudar a continuar a nossa vida.
Neemias, irmãos, quando se viu diante daquela situação, que viu a cidade toda destruída, olhava de um lado, tinha Sanbalate, do outro lado tinha Tobias. Ele queria levantar a obra, Robson, e a obra emperrada, porque os camaradas não queriam deixar a obra andar. E aí Neemias olhou e disse: a alegria do Senhor é a nossa Ô, força. glória. Aleluia. É mesmo assim. A alegria do Senhor é a nossa força. Ô, glória. Aleluia. Neemias, irmãos, encontrou a alegria no Senhor. Se reanimar em Deus, irmãos, também é meditar no Salmo 90 que foi lido aqui nessa noite. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glória. Tem problema? Tem, irmão. Mas tem solução também. Ô, glória. Tem dificuldade? Tem. Mas também tem solução. Por quê? Porque Jesus é a solução, irmãos. Aleluia. Eu creio. Se reanimar em Deus, irmãos, também é meditar no Salmo 46, porque de Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É você saber, irmãos, que por mais que as coisas estejam contrárias, Deus tem sempre uma solução. Glória a Deus. É verdade. Por mais que as coisas, diga para o seu irmão nessa noite, por mais que as coisas estejam contrárias, Deus tem sempre uma solução. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus tem sempre uma solução, irmãos. Creio. Ele é a solução. Aleluia. O povo de Israel, quando estava ali no deserto, a Bíblia diz que o povo olhou de um lado, viu o mar. Olhou de outro lado, vinha Faraó. Para o povo, o mar era um obstáculo. Para Deus, o mar era uma arma de guerra. Para Deus abater os inimigos de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus trabalha, irmãos, com estratégia. Deus pega as coisas que não são, evangelista Robson, e faz tornar a ser, irmãos. Aleluia. Ele traz à existência até aquilo que não existe. E aí depois você fica como criança e diz: como é que aconteceu isso aí? Por que isso aconteceu, evangelista Ivan? Como é que isso aconteceu? O negócio estava desse jeito e agora mudou, foi tudo. Eu não entendi, foi nada. Glória a Deus. E eu e você, irmãos, não tem que entender, tem que crer. É assim mesmo. A gente precisa crer. Glória a Deus. Porque Jesus disse: se crer, você verá a glória de Deus. Aleluia. Eu não preciso compreender. Eu tenho que crer. Em quarto lugar, irmãos, consulte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque muitas vezes estamos diante de uma luta, estamos vivendo uma luta, e aí muitas vezes ficamos com aquele pensamento na nossa mente de eu vou ou não vou, eu faço ou não faço, eu vou agir ou não ajo. Mas deixa eu te perguntar, você já falou com Deus? Você já consultou o Senhor? Não, irmão, eu não consultei o Senhor. Eu consultei o profeta que mora lá na minha rua. Não, irmão, eu não consultei o Senhor, eu consultei a minha vizinha. Porque ela tem a revelação. Eu quero dizer que quem tem a revelação é Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. A revelação é essa palavra, irmãos. Essa palavra é a revelação. Glória a Deus. Aleluia. Davi, ele consultou o Senhor. Se você observar no versículo 8, vamos lá para o texto. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8. Olha o que o texto diz. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Uma interrogação.
perseguirei eu o bando. Aí Deus falou, irmãos, persegue, porque é certo que você vai alcançá-los. Glória a Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente não quer consultar o Senhor. A gente não quer, irmãos, dobrar o joelho. A gente não quer, irmãos, consultar a Deus. E aí a gente vai buscar a revelação. Eu vou lá buscar a revelação naquela igreja. E vai. E chega lá. Há momentos que Deus fala, irmãos. E há momentos que Deus não fala. Porque se Deus quiser falar, Ele fala. Se Ele não quiser, Ele não fala. Se Ele quiser revelar, Ele revela. Se Ele não quiser, Ele não revela. Mas muitas vezes a gente deixa a nossa congregação e vai para um outro lugar. Não porque ali é do fogo, porque ali é do movimento. Porque quando eu chegar lá, tem lá uma pessoa que vai revelar tudo. E deixa que Deus está querendo falar com você. Deus está querendo te revelar. Mas você saiu da sua igreja e foi buscar pasto em outro lugar. Aí chega lá, muitas vezes você encontra, em vez de encontrar um instrumento de Deus, encontra o instrumento do inimigo lá dentro. Encontra o instrumento do inimigo lá dentro e lança a semente e diz, persegue. E aí você vai e quebra a cara. Não foi Deus que falou. Por quê, irmãos? Porque a revelação está aqui. A revelação é a própria Bíblia. Amém. A revelação é a palavra de Deus, irmãos. Não que Deus não vá usar o profeta, Deus usa. Porque Ele usa quem Ele quiser. Mas quando você se quebranta diante do Senhor, quando você se derrama na presença do Senhor, como você faz como Davi. Davi, irmãos, se derramou na presença do Senhor. Davi se refugiou em Deus. Depois Davi chegou e disse, Senhor, eu vou ou não vou? Se Deus falasse, não vá, Davi, ele não ia, não. Mas Deus disse, vá. É certo que você vai alcançá-los. E a Bíblia diz que Davi foi. Davi foi, irmãos. E conseguiu. Por isso, irmãos, antes de tudo, precisamos orar a Deus. Buscarmos a confirmação do Senhor. Para depois tomar as decisões. Davi só foi porque Deus confirmou. Muitas vezes, meus amados irmãos, muitas vezes, nós queremos, irmãos, agir com as nossas forças. Queremos agir, irmãos, usar muitas vezes a nossa intelectualidade, a nossa inteligência. E precisamos entender que quem determina todas as coisas é o nosso Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem determina tudo, irmãos, é o nosso Deus. Creio. Porque quando Ele determina, está determinado, irmãos. Glória a Deus. Já dizia um pregador, é prego batido e ponta virada. E é isso mesmo, irmãos. É o Diácono Assis. É isso mesmo. O Diácono Assis gosta. É prego batido e ponta virada. Agora, se não consultarmos o Senhor, o que pode acontecer? Sermos surpreendidos diante das adversidades. Porque eu preciso, irmãos, antes de ir para a batalha, eu preciso resguardar a minha casa. Eu preciso, irmão, resguardar os meus. Eu preciso cuidar dos meus antes de ir para a batalha. Davi foi, mas as mulheres ficaram. Os soldados foram com Davi, mas deixaram a cidade entregue aos amalequitas. E aí os amalequitas chegaram, levaram tudo
E aí Davi teve que ir buscar, correr atrás do prejuízo. E depois que o negócio complica, que a gente tem que correr atrás do prejuízo, aí fica mais difícil. É por isso, irmãos, que nós temos que fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Amém? E eu quero concluir, irmãos, dizendo que Deus, irmãos, Ele restitui. Deus, Ele é um Deus que restitui. Ele é Deus de restituição. Você crê nessa noite? Eu creio, irmãos, que Deus, Ele é Deus de restituição. Aquilo que foi levado, irmãos. Aquilo que foi roubado. Aquilo que foi levado cativo, evangelista Robson. Deus vai trazer de volta. Em nome de Jesus. Aleluia. Porque Deus, irmãos, Ele é Deus. O versículo 18 diz que quando Davi consultou o Senhor, ele foi atrás. A Bíblia diz que Davi trouxe tudo. Veio mulher, veio menino, veio papacapim, veio foi tudo, irmão. Aleluia. Até os despojos Davi trouxe. Glória a Deus. Até os despojos evangelistas trouxeram e disseram: aqui, Davi, isso aqui é os despojos de Davi. Porque quando tinha guerra naquele tempo, irmãos, o vencedor ficava com tudo. E Davi ficou com tudo, irmãos. Glória a Deus. Porque aquele que está na presença do Senhor, aquele que está diante do Deus Todo-Poderoso, ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Davi venceu, irmãos, porque Davi não foi de todo jeito. Davi venceu porque Davi não se apressou. Davi consultou, Davi se reanimou e Davi esperou Deus falar para ele: vá. E aí ele foi. E eu concluo, irmãos, dizendo que Deus, assim como Ele restituiu tudo a Davi, Ele vai restituir a você. Aleluia. Assim como tudo o evangelista Robson Amém. Glória a Deus. voltou, Deus vai trazer de volta. Deus vai trazer de volta, irmãos, porque Ele é o Senhor. Aleluia. Que Deus nos abençoe nessa noite e aplique essa palavra no meu e no teu coração. Em nome de Jesus.